meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite. Meu pedido de axé a todos os pais, a todas as mães aqui. Estou dirigindo agora o segundo bloco, né, desse debate que nós estamos promovendo aqui, o programa Vivi na TV, junto às federações e ao nosso povo de axé. Né? Queria apresentar já para vocês a mãe Sandra Lee e a Sandra Lee, né, de Oxum, que é do CPTERS. Ela é secretária executiva do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho para nós, mãe. Bom, agô para quem é de agô, saravá para quem é de saravá, axé para quem é de axé. Nós, aqui representando o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, queremos assim reafirmar, né, a luta do povo, tá? Porque o Conselho ele se estabelece através de uma conferência que reuniu cerca de 700 delegados, né, atingimos volta de 3.500 pessoas. E por que a gente chegou à constituição do Conselho? Né? Porque nós entendemos, não só entendemos que, como o Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que é pioneiro na luta, né, contra a discriminação, contra a intolerância religiosa, contra o racismo. E somos o Estado, né, que mais se autodeclara de matriz africana. Ele é considerado o estado que mais tem terreiros de Umbanda. Exatamente. E não são dados que nós estamos trazendo, nós, povo de terreiro. São dados do censo do IBGE 2010, né, e da Fundação Getúlio Vargas. Né. Então, o Conselho ele vem como uma organização da sociedade civil, né, a sociedade civil que leva até o governo do Estado, né, a necessidade da criação de um conselho, né, no sentido de fiscalizar a política pública. Né. Nós não estamos aqui para estar fiscalizando o que o nosso povo faz, né, porque o nosso povo, né, ele tem uma tradição, né, nós temos uma tradição. Né. Se outros têm uma tradição judaica cristã, nós temos uma tradição de matriz africana. Nós somos autoridades civilizatórias da tradição de matriz africana. Todos nós, independente da cor da nossa pele, né, todos nós viemos do mesmo berço. Todos nós, toda a humanidade veio de África. Diretamente ou indiretamente. Né? Eu falei em alguns programas, eu acho que o ano retrasado, na outra emissora que a gente estava, que no tempo de Pangera, tanto o continente sul, né, da América do Sul, quanto o continente africano era um continente só. E aí houve a divisão que foi por questões, como a gente diz, no nosso planeta, né, que se dividiu tudo isso. Mas o que eu estou vendo muito hoje do nosso povo, certo? E aí eu queria não uma opinião, mas um contexto de vocês todos, no seguinte: hoje nós estamos vendo todos lutando por um ideal, que é a nossa religião, que é a nossa fé, e sem aquela questão de vaidades. Nós estamos vendo as nossas federações, os nossos conselhos, as nossas agremiações e associações todas unidas em prol de um objetivo só. Eu acho que é importante colocar assim, né, Mari? A gente tem debatido muito isso, que no momento em que nós nos colocamos enquanto agentes políticos, né, e não estou falando em agentes partidários, nós estamos falando em agente político, né, aí então a gente começa começa a ser explicitado o racismo que está por baixo de tudo isso. Porque no momento em que nós começamos a nos colocar enquanto cidadãos, enquanto agentes políticos, enquanto produtores, enquanto consumidores, aí então vem o contraponto. Não? E um contraponto racista, né? Um contraponto machista, como o pai já tinha dito, intolerante. Né? Por quê? Enquanto nós nos mostramos de forma exótica ou de forma apenas cultural, aí então pode. Agora, quando nós começamos a defender os nossos direitos, aí então somos acusados somos perseguidos, somos acusados de uma série de coisas, de assassinos e por aí afora.
Né? Quer dizer, como assassinos. Nós não matamos pessoas, Então, só é assassino quem mata a pessoa. Então, na realidade, até para o nosso público entender o nosso debate, na realidade o que está acontecendo é aquela perseguição religiosa, como conversei com o pai André um pouquinho antes, né, que é na questão dos cultos africanistas, que os nossos cultos africanistas, eles vêm de dentro dos nossos terreiros, eles vão para o nosso jogo de capoeira, eles vão até mesmo para o nosso futebol, né? Para o nosso futebol e para o nosso carnaval. Então, quer dizer que uma lei hoje que estão tentando derrubar, que é uma lei que já existe, né, que é a lei que nos permite os nossos cultos, então quer dizer que desse momento, pai André, abertura sobre essa lei, se por um acaso que eu creio que os nossos orixás e Deus vai estar ao nosso lado, né, para não acontecer, pode então vir a cair outros tipos de cultos também. Meu pai, isso é muito importante eu ter falado, porque alguns estados não se prepararam de uma maneira inteligente, estratégica, e isso já está acontecendo. Porque a matriz africana ela é baseada em três aspectos culturais. Ela possui três aspectos culturais: é a religião, a capoeira e o samba. E nesses estados onde a matriz africana já foi derrubada, eles agora estão também perseguindo os capoeiras e principalmente o carnaval. Então os carnavalescos, eles têm sim que se juntar à nossa luta, porque depois que esses intolerantes, esses racistas, que Deus, os orixás não protege que isso não aconteça, mas em alguns estados aconteceu, eles começaram a perseguir as escolas de samba, inclusive estão fechando as escolas de samba, porque eles chamam as passistas de passistas do demônio, né? As escolas de samba são escolas que, de acordo com a visão deles, pregam o uso de sexo, o uso de droga e o uso de prostituição. A mulher que samba, ela é prostituta. E é uma palavra forte, mas é a palavra que eles pregam em suas igrejas. É as palavras que eles estão usando no estado de São Paulo, é as palavras que eles estão usando em Piauí contra as escolas de samba. Não existe uma meia palavra. Essa é a verdade. Eu tenho material, eu recebi material desse pessoal sobre isso. Então nós ficamos numa situação hoje sem o direito, então. Se por um acaso começar pelo fio da meada com essa lei, né, que vai bater na Constituição, né, porque é os nossos direitos, então nós estamos ali no fio da meada. E esse fio da meada daqui a pouco vai estar atingindo outros segmentos também. O tradicionalista vai atingir o nosso acampamento Farroupilha, já atingiu a Cavalgada do Mar, a Cavalgada do Mar já teve que responder judicialmente por isso, né? Vai atingir todo o seu segmento africanista e depois também atinge outros segmentos, como o pai Clóvis está falando, que é o tradicionalista. E o homossexualismo. Bom, nós tivemos pastores evangélicos pregando a injeção da cura gay. Sim, eu lembro dessa questão. E sabe qual é uma das coisas que está me preocupando, que eu queria deixar também nesse debate junto a vocês? Uma das questões que está me preocupando é o seguinte: as nossas mulheres, elas tiveram liberdade e têm direitos hoje assistidos. Daqui a pouco a gente está vendo novamente não uma caça às bruxas, mas uma inquisição novamente, onde daqui a pouco, em cima de tudo isso, nós já estamos com o homossexualismo sendo agredido. Eu digo dessa forma agredido porque está sendo agredido a partir do momento que tu não tem o direito. Então daqui a pouco as mulheres vão ter esse problema também. Não só as mulheres, que eles estão, eu vou passar para a mãe Joyce, que estão até para ser mulher, mas vamos salientar que inclusive eles estão depredando nacionalmente, atacando igrejas católicas e casas de matriz africana, causando o óbito de uma Yalorixá no Rio de Janeiro de 90 anos de idade, após um incêndio criminoso ocasionado por esses fundamentalistas em nome de Jesus. Mãe Joyce. Agora, imagina o quanto é difícil nascer mulher, negra e ser africanista. É uma luta diária, né? E quanto a esse momento que a gente está passando agora, dessa luta pontual, o que a federação está muito feliz é de ver que os seus associados, mesmo aqueles que não cultuam, não usam, né, a sacralização dentro dos seus cultos, como alguns umbandistas, espiritualistas, que fazem parte da nossa federação, mesmo eles estão nos apoiando, porque sabem que são irmãos de religiosidade.
Porque se um irmão umbandista disser, eu não vou lutar porque não me diz respeito, hoje é a sacralização que é proibida. Amanhã serão os nossos tambores. Depois de amanhã serão nossas casas que serão fechadas. Então, todos fazem parte, sim. Somos todos irmãos de axé. Então, todos temos que lutar juntos nesse momento. Eu discordo um pouco dessa situação entre a Umbanda e a nação, naquele sentido. Quando o negro vem para cá, que o negro trouxe a espiritualidade primeiro para cá, foi daí que nasceu a Umbanda aqui dentro, porque começaram a entender que não era loucura, que era simplesmente que a pessoa se incorporava, que a pessoa tinha aquele axé, né, aquela divindade ou aquele karma, como muita gente coloca. Então, eu não gosto muito, desculpa, Joyce, eu não gosto dessa forma que as pessoas colocam, dessa divisão. Para mim, a nossa nação africanista, ela é a nossa África, a mãe África, na parte do batuque, e a Umbanda junto. Sim, né? Porque essa consciência que os religiosos têm que ter. Nós viemos todos, né, no mesmo berço. A nossa religiosidade compõe tudo isso. Então não pode haver uma divisão entre africanista, entre umbandista, e é Exato. isso que nós estamos vendo da parte dos nossos associados, nossos federados. Eles estão apoiando, né, a posição da FAWERS nessa luta. Porque eu concordo, eu não concordo, é o meu pensamento. Nós todos, todo ser humano sobre a face da Terra, ele é filho de orixá, independente da religião dele. Porque nós fizemos parte de um contexto de orixá, não é o orixá que faz parte do nosso contexto. Somos descendentes Exatamente. da África, né? Somos descendentes da mãe África. É. Isso diretamente. Nação materna, já foi provado cientificamente, isso não é uma informação, existe a comprovação científica, que a África é a mãe de todas as nações. É a mãe de todas as nações. Tanto que hoje, aí eu vou pedir até a palavra para o Pai Vilmar, nós temos hoje, dentro da nossa religião, eu vou colocar assim dentro da nossa religião, para não haver uma distinção, pessoas de todas as classes sociais. O Pai Vilmar faz um trabalho excelente no Facebook, eu acompanho muito o trabalho do Pai Vilmar, e hoje o Pai Vilmar pode falar para nós o que é. De que forma o povo está encarando essa socialização da nossa religião, que não é mais colocado como o povo pobre, desculpa as formas que eu vou usar, o povo ignorante, o povo sem cultura, o povo que é colocado como uma classe inferior. Hoje nós somos pessoas, hoje e sempre fomos pessoas cultas, né? Pessoas que, indiferente da sua classe social. Como tu está vendo tudo isso, Pai Vilmar, dentro hoje da sociedade e essa luta que nós estamos tendo hoje dentro da sociedade em relação ao africanismo? Bom, Pai Mário, assim como eu tinha falado, a gente vem lutando dentro do Facebook e até mesmo fora do Facebook, porque a gente visita as casas, a gente vai nas vilas, a gente faz os nossos trabalhos, os nossos eventos religiosos dentro das nossas casas, dos nossos ilês, todas as coisas que a gente distribui para o povo. Eu faço um trabalho na comunidade da Maria da Conceição. Então é carne, é doces, é frutas, tudo eu distribuo ali na Vila Maria da Conceição. A gente entende e sabe que o trabalho evoluiu de uns anos para cá. A comunicação, o Facebook, né? E as pessoas entendem isso. Eu sempre venho debatendo e falando no Facebook que eu tenho, primeiro acima de mim, eu tenho Deus. Todos nós temos Deus e nós temos, junto com Deus, os nossos orixás. É isso que nos agrega, é isso que nos une. Nós também, eu quero dizer também que o povo batuqueiro, como diz o pai André, os carnavalescos, por que até hoje não foi feito um sambódromo em Porto Alegre? Alguma coisa está errada. Então a gente já vem lutando isso aí. Eu sempre luto no Facebook, eu sempre boto no Facebook a união, o amor, principalmente a humildade, porque está faltando a humildade para o povo. Então isso é fundamental. Então eu clamo ao povo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, os carnavalescos, os gays, as mulheres, os negros, os pobres, os ricos, enfim. O batuqueiro não tem cor, não tem classe, não tem instituição, não tem sexo. A gente agrega todos, a gente quer todos conosco. É a união, é o amor, é a paz, é a humildade, é isso que é o batuque. Mãe Marli,
Nós estamos tendo prazer de conhecer, estou tendo prazer de conhecer muitos de vocês agora, né? Mas eu gosto muito de olhar nos olhos da pessoa e ver como essas pessoas são, porque dizem que os olhos é o espelho da alma e de fato. Né? Eu creio, em poucos 5 minutos que eu estive com vocês, que é brincadeira, nós estamos desde as 8 horas da manhã aqui, né? E agradeço muito a todos vocês por esse sacrifício, porque é em nome de uma fé, que é a nossa fé. Né? Mas Marli, tu como uma mulher guerreira, como tu mesmo já mostrou e tu mesmo já provou, tu tem um sogro que é pastor. Pastor da Assembleia de Deus. Nós temos aqui, por exemplo, o pessoal que trabalha conosco aqui, né? Evangélicos. O João, o André, o próprio dono da produtora, que é o Rudinei, que a gente chama de pastor, são pessoas de outra religião e que a gente tem uma abertura muito grande para conversar. Hoje, nós temos como conversar com uma outra pessoa de outra religião de igual para igual. Como tu pode caracterizar essa perseguição que está acontecendo hoje em relação aos nossos cultos? Bom, eu digo assim, ó, que essa perseguição, ela vem através de pessoas leigas. Pessoas que, às vezes, eles dizem, porque nós, afros umbandistas, quimbandeiros de nação, porque não existe a umbanda sozinha sem ter uma quimbanda. Então, mesmo um umbandista, ele tem a sacralização em direção ao seu povo de Exu, o povo de rua, aquele que busca a solução dos problemas da sua vida lá na rua. Assim como muitos hoje, ou agora quando tiver a votação, muitos deputados, muitos vereadores, muitos políticos entram no meu templo para ser atendido. Tá? Então, agora, como dissesse que tu gosta de olhar nos olhos, eu também. No dia da votação, eu estarei olhando nos olhos de todos eles para saber se realmente aquela meceneta e aquele meu axé que eu fiz para botar eles ali hoje para votarem, se realmente vai confirmar. Porque eu não acredito que alguém que esteja lá dentro da Assembleia representando esse povo brasileiro, povo gaúcho, sejam tão leigos quanto essas pessoas que estão divulgando Guerra Santa. Tá? Porque em 2003, quando eu comecei também essa caminhada e fundei a Afroês, Associação Afro-Umbandista do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Ali se encontrava os defensores dos animais, junto conosco ali na frente da Assembleia, onde eles gritavam e diziam: o que não é viado é machorra. E não é verdade. Tá? São todos mortos de fome. Também não é verdade. Eu tenho no nível superior. Tá? A minha filha se formou agora em Direito. Tá? Não existe mais tantas terreiras que eles diziam, que é uns casebrezinhos. As terreiras hoje, elas têm estabilidade, elas têm prosperidade, elas têm cultura. O povo afro-umbandista, ele é um povo de cultura. Tá? Tanto que nós cultuamos a cultura. Né? E para mim, essa lei, isso aí é uma lei racista, discriminatória, tá? E política. Simplesmente política. Porque essa deputada, tá? Essa Fortunati, porque daí vem Fortunati, né? Bem uma palavra bem pesada, onde eles usam o poder que tem acima de qualquer coisa para querer dizer que não. Enquanto em mercado público, tá? Com outros pais de santo que não se encontram aqui, pede um agô, pede o axé e vão lá no terreiro para poderem se eleger, que são hoje eleitas. A Friboi paga uma boa campanha e ela está indo contra o sacrifício que ela chama, porque lá é um sacrifício do boi. Lá é um sacrifício da ave no frigorífico. Tá? Lá sim. Lá eles cortam o bicho, penduram pelo pé e deixam sangrando até morrer. Em milhões, né? Milhões e milhões. Isso é fato. E até agora, queria também dizer assim, ó, que eu não assisti nenhuma fila de galinha indo, ou boi indo para o matador ou para o aviário, querendo ser morta. E vamos ser claros, né? Mãe Marli, eu vou agora chutar o balde. O Fortunati, ele está querendo ficar isento dessa discussão, mas ele não pode ficar isento, ele tem sim um preconceito, ele é assim discriminatório, ele é assim racista, porque a Umbanda da semana, a semana da Umbanda não saiu. A semana da Umbanda, que saía anualmente ele andava em Porto no mercado Alegre, público buscando axé. não saiu. Ela foi vetada. A semana da Umbanda, que deveria ter saído o ano passado, que deveria ter acontecido, não saiu. O prefeito Fortunati não autorizou que a semana da Umbanda o ano passado ocorresse. Pois é, aí nós temos essa situação, Pai Clóvis, em relação, começando já com a semana da Umbanda, nós temos tudo isso. Para quem estudou um pouco lá no tempo do colégio, vamos colocar ali pela 8ª série, 7ª série,
nos colocar naquele ponto, lembra de tudo o que aqueles professores de história nos falavam, né? No tempo da Inquisição, no tempo do cristianismo, né? Depois no tempo da escravatura, o que todos os negros e o que todos os cristãos e o que todos os ateus sofreram no longo desses séculos. Né? Aí nós temos hoje uma nação africana, que nós temos a Umbanda e nós temos a discriminação em cima de tudo isso. Né? E é uma discriminação de povo que não entra dentro de um terreiro para conhecer um terreiro. Então nós podemos hoje olhar para as pessoas e dizer, nós convidamos vocês a virem no nosso terreiro. O que o senhor pode falar em relação a isso para nós? O que é a Umbanda? A Umbanda já veio contra a discriminação, já veio contra o preconceito. De onde é que nasceu a Umbanda? A Umbanda nasceu numa federação espírita, kardecista. Por quê? Na visão deles, na época, lá em 1908, eles tinham que espírito de luz era doutor Bezerra de Menezes. Espírito de luz era Marechal Mascarenhas de Moraes. Operário, professor, gari, era espírito sem luz. Negro, então, provavelmente não tinha alma. Índio era espírito sem luz. E a Umbanda veio exatamente com a pregação antidiscriminatória. Porque, veja bem, a Umbanda, no Brasil, e os cultos afro, nós não temos campanha de doutrinação nas ruas. Nós não chamamos ninguém para nos frequentar. E nós não somos dono da verdade. Nós apenas somos procurados, nossos rituais são de portas abertas, e onde nós apontamos e mostramos um caminho a seguir. Nós não coagimos ninguém. E agora há pouco nós estamos comentando sobre uma fala de que o papel social das nossas casas. Eu desafio outras religiosidades a apresentarem um trabalho social concreto, direto, como nós temos. Nós temos atitude social diariamente no nosso tempo. E Porto Alegre cedia, além de ter ensinado para o mundo, né, que um outro mundo é possível, Porto Alegre lançou essa proposta. Um outro mundo é possível, só não se conseguiu dizer como. Mas Porto Alegre cedia, e é bom que nossos parceiros, nossos irmãos sabem, o grupo de diálogo interreligioso, onde nós temos a consciência de que todas as demais religiões serão atingidas um dia com esse projeto de lei. Nós temos um preceito de sacralização para o judaísmo, nós temos um preceito de sacralização para o islamismo, nós temos a maioria das religiões, inclusive nossos irmãos que são de filosofias religiosas vegetarianas, estão nos apoiando porque breve eles serão proibidos de colher ervas. E de usar sapato, bolsa de couro, cinto. Nós já tivemos uma pessoa que foi presa por colher erva para fazer um chá para a esposa, ficou preso durante um feriadão inteiro, eu não lembro se foi em Camaquã ou São Lourenço, naquela região ali, ficou preso um cidadão, a esposa acamada, e ele foi preso por ter colhido erva para fazer um chá. Gente, eu vou ter que lhe interromper. É abrangente, é o nosso tempo. O nosso assunto é muito longo. Eu quero já fazer um segundo convite para a gente já continuar, não deixar passar só o dia 24, mas a gente continuar debatendo tudo isso, porque dia 24 vai ter audiência pública, né? Às 17 horas, na Câmara, às 18 horas. Tá, então eu vou pedir um favorzinho para cada um de vocês, fazer a chamada novamente para o povo, certo? Que sejam breves, tá? Que a gente faça aquela chamada para o povo, para quê? Para o nosso povo africanista, para o nosso povo de axé, para o nosso povo de agô, para o nosso povo de matriz africana ou não, que possam todos irem para lá e simplesmente pedir aquilo que vocês pediram quando deram o voto. Respeito à sua sociedade, respeito à sua fé e respeito à sua crendice. Então, por favor, mãe. Acho importante assim, a gente estar pautando que essa audiência pública ela não é simplesmente uma audiência para dizer que somos quem é contra quem é a favor. Essa audiência pública ela vem, inclusive, para ampliar essa discussão. Tá? Porque não é só essa questão que está em jogo, não está em jogo apenas a questão, né, da invasão dos nossos ritos. Está em jogo outras questões. Né? Tá em jogo exatamente isso, a intolerância, está em jogo o racismo, está em jogo, né, e está em jogo outras leis. E está em jogo, óbvio, a Constituição. Né, são dois artigos da Constituição que são violados com essa lei. Artigo 19 e artigo 5º.
né? Então, inclusive, nós estamos organizando essa audiência, né? Convidando a CEPIR, convidando o Ministério Público, convidando a Defensoria, né? Inclusive convidando, né? Quer dizer, é aberta, se a deputada, né, Regina Fortunati, quiser ir, seria bem interessante para ela poder também entender e retomar, né, a história, né, do trabalhismo. Okay. Porque eu até acho, assim, vou me permitir, né, provavelmente o Brizola deve estar se voltando lá na Catatumba, porque, né, esse projeto, foge de tudo, de toda a tradição, né, de toda a tradição política do partido e do Brasil, né, da construção que o Brasil tem feito. Eu vou pedir desculpa a todos, porque infelizmente, a gente tem um limite de tempo, certo? Vou pedir desculpa e vou pedir uma gentileza a todos. Podemos dar as mãos? Sim. Podemos dar as mãos? Vai ter que ser sentado por uma questão das nossas câmeras. Isso é que nós estamos pedindo, a união de todos. Paz e amor. Nós teremos o paz, amor. E a nossa fé, ela deve ser combatida? Não. Nós temos que ter cada vez mais o peito de aço de Ogum, né? As chaves de Bará. E não vou enumerar todos os outros orixás, todos os outros caboclos, porque a balança do Pai Xangô, a balança do Xangô, do Pai Oxalá. A doçura da Oxum. É a mamãe Oxum, a doçura. Vamos lá, vamos, continue. E que a doçura de Oxum traga o coração de todos para o dia 24. Dia 24, nós todos lá, de mãos dadas, e pedindo força e luz para os nossos orixás e entendimento na cabeça desses nossos políticos. Um grande beijo a todos, muito obrigado a todos. A paz e o entendimento para todos nós, nós temos que mostrar ao mundo que o diálogo é possível. E nós vamos ter uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade para estar junto. Muito obrigado a todos. Axé, Oxel.